Bem-vindo de volta. Você está estudando quietamente na sua mesa quando o professor explode diante de você e agora todos os alunos serão forçados a participar de terríveis jogos de vida e morte. Hoje vamos recapitular a história da versão live action de 2014, As Vontades dos Deuses. Seguimos a jornada de Shan Takahata, um adolescente típico que está entediado com tudo ao seu redor. Embora ele tenha amigos que se importam com ele, como Satake e Ishika, ele já não vai à escola há semanas, passando tempo jogando videogames. Mas ao questionar Deus sobre quão chato é seu existir, os planos do universo mudaram. Tudo parecia normal naquele dia em classe, exceto pelo fato de que Shan estava presente enquanto o professor escrevia no quadro negro e explicava o assunto. De repente, a cabeça dele explodiu, revelando no lugar uma boneca tradicional Daruma. Essa boneca representa um monge budista que alcançou sua iluminação após meditar por 9 anos. As marcas em seu rosto referem-se à lenda de que ele cortou suas próprias pálpebras para nunca dormir e seus membros atrofiaram após anos sem se mover durante a meditação. Quando você obtém uma boneca Daruma, você pode fazer um desejo pintando seus olhos. Mas, diferentemente da lenda, este Daruma aqui não é nada amigável. Os alunos que ficaram assustados e tentaram correr enquanto a boneca os observava tiveram suas cabeças explodidas em pedaços. O desafio havia começado, o jogo Daruma-san Karanda. Os alunos perceberam que precisavam permanecer estáticos e só poderiam se mover enquanto as costas da boneca estivessem viradas, repetindo a frase Daruma-san Karanda. Eles ainda não entendiam qual era o objetivo para vencer o jogo, mas até então, por causa do terror, alguns acabaram mortos por se moverem ou gritarem. É nesse momento que Shan implora a Deus que querer seu tedioso modo de vida de volta. Outro fator que está atrapalhando os alunos são essas pequenas bolas. Cada vez que Daruma mata alguém, ele espalha pequenas bolas vermelhas por todo o cômodo, tornando o chão totalmente escorregadio. Alguns tentaram escapar pela porta, mas tudo estava trancado. Nem pensem em quebrar as janelas. A sala de aula ganhou uma espécie de armadura invisível. Apenas o vencedor sairá. Satake pede a todos para ficarem calmos. Ele entendeu o conceito desse jogo mortal. Provavelmente eles só precisariam apertar o botão nas costas do Daruma. Nisso, um aluno comete o grande erro de correr em direção à boneca. Obviamente, a boneca o ouviu e se virou rapidamente. Sua estratégia é esta. Ele canta lentamente a frase, mas quando percebe que os alunos estão se aproximando, acelera a frase e se vira para dificultar um pouco mais. Só agora eles notam que há um cronômetro no topo do botão. Resta apenas um pouco mais de 1 minuto para completar o desafio e, se não fizerem, todos certamente morrerão. Sem nenhuma estratégia, mais alunos tentaram se aproximar e acabaram mortos, muito ao prazer de Daruma. Veja todas aquelas pequenas bolas cobrindo o chão agora. Será insano terminar o jogo. Restam apenas 2 jogadores, Satake e Shan. Chegamos aos últimos 30 segundos, e Satake tem uma ideia arriscada. Será sua última carta na manga. Ele servirá como suporte para Shan pular por cima dos corpos e das bolas e acionar o botão. Shan hesitou, mas os 5 segundos finais o obrigaram a seguir com o plano. Ele deu impulso em Satake e literalmente voou em direção ao Daruma. Funcionou. Ele apertou o botão e colidiu com a boneca. Daruma se levantou e começou a gritar fim de jogo várias vezes. Seus amigos comemoram, pois sobreviveram a esse jogo mortal. Ataki dá a Shan um grande dedo do meio, mas a cabeça dele explodiu. Por que isso aconteceu? Daruma explica que o único vencedor foi Shan, pois foi ele quem apertou o botão, portanto, ele viverá. A boneca conclui com apenas uma última explicação, que na verdade não ajuda em nada. Ela diz que agora Shan é um rato. E o gato estava vindo. Nesse momento, a porta se abre. Era Ishika. Ela havia sobrevivido ao jogo na sua própria classe. Shan corre até ela e os dois tentam usar o celular para ligar para a polícia, mas não há sinal. Daruma aproveita a oportunidade novamente para dizer que o gato estava vindo. Shan e Ishika saem dali e descem uma escada em direção a uma saída. Lembre-se quando eu mencionei sobre a armadura invisível? Shan tenta quebrar o vidro com um extintor de incêndio, mas é em vão. Realmente não há como escapar desse lugar. Agora ele se dirige ao ginásio e a porta está aberta. Ao entrar, eles encontram vários outros estudantes, alguns dos quais estão vestindo roupas de rato. No chão está escrito: acerte o sino do gato. Agora sim, as frases de Daruma começam a fazer mais sentido. Mas onde estaria o gato? É nesse momento que o chão da quadra começa a se abrir e sai dele um enorme manequineco. O gato fica parado ali. Esse filhote é muito tradicional na cultura japonesa,
Nada mais é do que um gatinho que traz sorte ao dono. Mas não aqui, nesse jogo. A cabeça gigante estica com uma mola e pega o primeiro aluno vestindo a roupa de rato. Então começa a caçada no ginásio. Maneki é muito rápido e vai devorando vários alunos de fantasia. Ishika e Chan veem uma bola com a forma desses pequenos sinos de gato e realmente existe uma bola de basquete bem no pescoço de Maneki. Restavam 9 minutos e meio para acertar esse pequeno sino. Chan avisa a todos qual era o objetivo e Kikawa pede que passem a bola para ele. Toda a vida dele foi um treinamento para enfrentar exatamente aquele momento. Ele treinava 500 arremessos por dia e era um especialista nisso. Quando arremessou o sino, o movimento foi perfeito. Tudo estaria certo se não fosse pelo fato de o gato estar segurando o sino com as próprias mãos. E ainda tem mais, ele bloqueia o arremesso. O gato atinge Kikawa com tanta força que o joga contra a parede de concreto. Como aquele robô imenso só estava caçando os caras com fantasias de rato, Chan percebe isso claramente e grita para todos tirarem as fantasias. Pareceu funcionar, mas foi apenas se ferir sozinho, pois Maneki voltou a devorá-los. E agora já não importava se tinham ou não a fantasia de rato. A criatura começou a usar o próprio garfo para matar suas vítimas. E quando foi pegar Ishika, Chan aparece vestindo um rato maluco, gritando para o Maneki agarrá-lo. Ele esquiva-se de vários ataques do gato, gritando para a multidão arremessar a bola enquanto ele distraía o gato. Mas então, de repente, acontece algo. Chan escuta o gato cochichando uma frase. Meu lombo está coçando. Meu lombo está coçando. Apenas Chan está ouvindo isso. A explicação é simples. São as orelhas da fantasia que permitem traduzir o miado do gato. Era uma dica que apenas os ratos poderiam ouvir. Sabendo disso, ele vira o gato satânico e sobe em suas costas, segurando uma corda. Começa a arranhar furiosamente o lombo do gato. Maneki fica cada vez mais feliz, mas quer mais e mais. Uma única pessoa não bastava. Então Ishika e os outros ajudam Chan nessa missão, usando até vassouras para arranhar sem parar as costas do gato. Maneki cai no sono. Essa era a estratégia certa. Agora tudo o que precisava ser feito era arremessar o sino ao redor do pescoço. Só que isso virou um argumento entre eles, porque pensaram que seria como o desafio anterior, e apenas quem acertasse o sino ganharia o jogo. Com o barulho da briga geral para ver quem lançaria a bola, o gato acorda e usa gentilmente uma nova habilidade para cortar os estudantes com suas garras letais. Na cara de Chan surge outro plano. Ele vê uma bola de basquete rasgada e tem aquela ideia brilhante. Pega o sino, a bola rasgada, chama Ishika e corre para o armário de equipamentos. O gato confirma que o sino foi lançado através dos seus olhos, mas se você conseguir adiar essa identificação, você terá uma chance de 50%. Um dos panos tem o sino, o outro tem uma bola comum. Chan e Ishika correm em direções opostas. O gato observa que era uma bola de basquete que Chan estava carregando. O idiota revelou acidentalmente isso. Então o sino estaria com Ishika. Ela tenta arremessá-lo primeiro, mas o gato imediatamente bloqueia o lançamento e ataca a garota. Mas Chan não é besta, meus amigos. Ele é um gênio. De fato, sua bola era aquela rasgada. O sino estava dentro desse casaco falso. Maneki foi lento em seus movimentos e a bola seguiu em direção à cesta. Infelizmente para todos, ela bateu na cesta e caiu para fora. A Maia emergiu do nada. A cabeça do gato pendurou-se na cesta e enviou o sino, encerrando o jogo de forma espetacular. Esse pequeno cara é um psicopata da escola, que sempre agredia e intimidava vários estudantes. Todos teriam sido salvos no jogo do Maneki-Neko se não fosse por Amaya, que matava os outros participantes com sua espada. Ele faz isso apenas pelo prazer de matar. De qualquer forma, o segundo desafio estava completo. O enorme gato começa a liberar um gás adormecente pela boca, fazendo com que os alunos restantes entrem em um sono profundo. Descobrimos então que os alunos estão em cubos gigantes que flutuam sobre grandes cidades ao redor do mundo. Em um dos cubos que voa sobre a cidade de Tóquio, Chan Takahata acorda confuso e encontra 2 colegas de classe antigos com quem estudou, mas que haviam sido transferidos alguns anos atrás. Tira e Talca, outros estudantes que também sobreviveram aos 2 primeiros jogos em seu colégio. Ao notar os sobrenomes das pessoas ali, Chan percebe que todos começam com a letra T, e assume que no local onde eles estão há vários cômodos e que, em cada um deles, os jovens são separados por ordem alfabética. Determinado a encontrar Ishika, Chan tenta abrir a porta do quarto para sair dali, mas, como esperado, ela está trancada. Após alguns segundos tentando se comunicar com alguém do lado de fora, Tira, que é um supergênio extremamente arrogante e cheio de si,
Diz que não adiantará nada e que devem apenas esperar até que o próximo jogo comece, algo que não demora muito para acontecer. Assim que Tira termina de falar, alguém começa a bater na porta, que abre sozinha, permitindo a entrada de 4 gigantescos kokeshi, que são um tipo de boneca tradicional japonesa sem braços feita de madeira. Ao entrarem, os totens convidam Tira para jogar. Transbordando de confiança, o garoto aceita participar. As bonecas começam a explicar as regras do desafio, chamado Kagome Kagome, originário da mitologia folclórica japonesa. Esse jogo funciona assim: uma pessoa é escolhida como Oni, demônio, e senta-se com os olhos vendados. Depois disso, os espíritos colocam as mãos no chão e começam a caminhar em círculos ao redor do Oni enquanto cantam uma canção. Quando a música para, a pessoa sentada tem 10 segundos para adivinhar quem está atrás dela. Se acertar, o espírito atrás dele se torna um novo Oni. Se errar, ele é brutalmente decapitado. Acreditando que seria fácil para um supergênio como ele, Tira coloca a venda e senta no chão, muito animado. Assim que as kokeshis terminam a canção, o menino que antes era extremamente confiante agora está nervoso. E por causa disso, comete um erro ao tentar adivinhar quem está atrás dele. Mas ele não tem tempo para reclamar. Uma das bonecas abre os olhos e lança um raio de luz em sua testa, tomando controle de seu corpo como uma marionete e fazendo bater a cabeça no chão até que sua cabeça se esmague completamente. Após a falha do menino, as bonecas decidem que o próximo a jogar será Talca, que inicialmente recusa participar. Mas, ao descobrir que, caso não participe, morrerá de qualquer jeito, a garota decide pelo menos tentar a sorte. Assim que os totens começam a cantar, a moça também fica extremamente nervosa. E graças ao seu medo de errar, ela leva muito tempo para responder e é desclassificada por não há mais tempo. Temendo morrer, Talca tenta fugir, mas é cercada pelas kokeshis, que disparam um raio de luz em sua testa. Mas dessa vez, cada uma das bonecas puxa o corpo da menina para um lado, desmembrando-a. Após eliminar mais um concorrente, as bonecas dementes convidam Ishika para jogar. Desesperado, seu amigo, que está em pânico, Shan pede para ir no lugar dela. Quando o garoto se senta e coloca a venda, os totens começam a cantar, iniciando o desafio. Nesse momento, Shan tem uma ideia brilhante. Percebendo que, nos 2 rounds anteriores, após os 10 segundos terem passado, era a mesma kokeshi que anunciava o fim do tempo. O menino havia memorizado as posições das bonecas, então tudo o que precisava fazer era esperar pela totem anunciar que o tempo estava acabando e ele saberia a posição de todas elas. E foi exatamente isso que ele fez. Quando as marionetes terminam de cantar, Shan faz cara de desespero e, quando a kokeshi anuncia que os 10 segundos já se passaram, ele lembra suas posições e diz o nome do totem que estava atrás dele, vencendo o jogo. Após superar o desafio, as bonecas se transformam em pó e, no lugar delas, aparece uma chave. Sem mais obstáculos, Shan e Ishika pegam o objeto e saem do quarto. Mas assim que eles passam pela porta, encontram outra kokeshi no corredor, perseguindo um aluno que também possui uma chave. Mas esse totem é muito mais fácil de ser eliminado. Com isso, agora eles têm 2 chaves. Enquanto os jovens andam pelos corredores labirínticos, ouvem um grito e começam a correr na direção do som, tentando ajudar. Ao se aproximarem, Shan percebe que era Ishika sendo perseguida pela kokeshi faminta e se joga em direção à garota para segurar sua mão, salvando-a do totem predador. No próximo corredor, 2 outros estudantes encontram uma cabeça de madeira gigante que surgiu da parede, com um cronômetro de 3 minutos em sua testa e 7 fechaduras nas quais colocar as chaves. Ouviu-se o barulho, então o grupo corre até lá, onde encontra o par que também possuía 2 chaves. Somando com as próprias, dá um total de 4. Isso significa que ainda faltam 3 chaves. Com menos de 2 minutos restantes, o grupo desiste, acreditando que não conseguirão encontrar as chaves perdidas a tempo. Mas nesse momento, a Maya chega, jogando as 3 chaves e trazendo consigo outro estudante, que ele mata assim que alcança o grupo. O psicopata só estava usando o menino como escudo para não ser capturado pelas kokeshis. Esse cara é um monstro de verdade. Vendo que a Maya é um assassino, os outros alunos primeiramente recusam a companhia dele. Mas com apenas alguns segundos restantes e sem opções, são forçados a aceitá-lo. Com apenas 12 segundos no relógio, os jovens colocam as 7 chaves em seus respectivos lugares e conseguem passar de fase. Os jovens trocam de roupas e entram no buraco deixado pela cabeça gigante. Ao chegarem ao outro lado, os alunos se deparam com um lugar repleto de gelo e neve em todos os lados. Enquanto observam a paisagem, ocorre um terremoto que começa a sacudir o solo.
Alguns segundos depois, surge um urso polar gigante de madeira, dando um verdadeiro show com suas manobras de salvoarde. Ele começa a explicar as regras desse jogo, que, na verdade, é apenas uma: não mentir. O urso branco fará algumas perguntas, e para sobreviverem, tudo o que será necessário é responder com a verdade. Se algum deles mentir, o grupo deverá escolher quem acredita ser o mentiroso para ser eliminado. E, assim que todas as perguntas forem feitas, seguirão para o próximo desafio. Após explicar todas as regras, o urso faz sua primeira pergunta: qual é seu prato favorito? Aliviados por ser uma pergunta simples, o grupo pensa por um momento e, após alguns segundos, cada um dá sua resposta. Depois que todos respondem, o urso polar começa a farejar e a sentir o cheiro da mentira no ar, pois eles acabaram de quebrar a única regra do jogo. Agora eles têm 2 minutos para apontar quem acredita em ser o mentiroso. Após 1 minuto cheio de acusações, algumas pessoas do grupo acabam apontando para o garoto que Chan e Chica ajudaram no desafio anterior, pois seu prato favorito era salsa, persil, e para eles é incomum alguém gostar tanto de uma planta. Com o suposto mentiroso escolhido, o urso branco então esmaga o menino com a palma da mão, transformando seu corpo em purê de batata, e depois pergunta sua próxima questão. A pergunta dessa vez é: vocês gostam de Chan? Outra pergunta muito fácil. Nesse momento, a Maia, o psicopata, diz que gosta do protagonista, e o mesmo acontece com Ishika, que declara seu amor por ele. Com todos já terem dado suas respostas, o urso pergunta a Takahata em si. O menino diz que nunca gostou dele mesmo. Com todas as respostas dadas, a besta de madeira começa a farejar ao redor e chega à conclusão de que, mais uma vez, um deles está mentindo. Ishika automaticamente acusa Maia de ser o mentiroso, pois anteriormente, durante o jogo do gato, ele tentou matá-los. Enquanto eles discutem, Chan começa a se perguntar por que qualquer um mentiria, sabendo que, se dissessem a verdade, seriam salvos. Nesse momento, o urso diz que finalmente entendeu e explica que entre eles está um de seus companheiros disfarçado de humano mentindo, para que comece a briga entre eles e se eliminem mutuamente até não restar ninguém. Ouvindo isso, o par de estudantes de outra escola conclui que o traidor só poderia ser Tokeizi, pois os dois estudaram juntos, enquanto Chan, Ishika e a Maia frequentaram a mesma escola, então todos se conheciam bem e chegaram lá juntos, exceto ela. Mesmo Ishika e Chan tentando defender a amiga, a Maia e os outros 2 meninos votam nela. Com apenas alguns segundos restantes antes de ela morrer, Tokeizi diz que não mentiu e realmente ama Chan. Mas assim que termina de declarar isso, seu corpo é completamente esmagado, deixando apenas um monte de cabelo e sangue. Quando o urso está prestes a fazer sua próxima pergunta, Chan interrompe dizendo que já descobriu quem é o traidor entre eles. Acaba se revelando que o mentiroso todo esse tempo foi, na verdade, o próprio urso. Mas como ele descobriu? Bem, quando ele matou Tokeizi, o sangue da garota que ficou em sua mão removeu a tinta branca de seu punho, revelando que o animal não era um urso polar, mas sim um urso preto. Sabendo disso e percebendo que ele mentiu sobre ser um urso ártico, torna-se óbvio que ele é o mentiroso que fez todos acreditarem que havia um traidor entre eles. Enfurecido por terem descoberto seu segredo, o urso preto começa a atacá-los e revela sua forma verdadeira. Mas durante os ataques, ele quebra o gelo no chão e acaba preso em uma fonte geotérmica, sendo lentamente cozinhado pelo vapor escaldante. Tendo vencido mais um desafio, os 5 alunos restantes caminham até o local do próximo jogo, onde são recebidos por algumas bonecas russas que explicam as regras do que será o último desafio, chamado Kick de Ken, chutar a latinha. O nome é bastante autoexplicativo, mas vamos aos detalhes. Nesse jogo, temos um Akuma, demônio, que precisa pegar a lata que está em um lugar difícil de alcançar e colocá-la no centro do círculo no chão. Enquanto isso, os demais alunos devem encontrar um esconderijo em que devem permanecer até o pôr do sol ou até serem encontrados pelo Akuma, que só pode procurá-los após colocar a lata no centro do círculo. Assim que ele avista o rosto de alguém, o demônio deverá gritar o nome da pessoa e correr para pisar na lata. Ao fazê-lo, ele captura o participante, que será trancado em uma cela até o fim do jogo. No entanto, os prisioneiros ainda podem ser salvos se alguém chutar a lata. Assim que alguém chuta o objeto, todos os presos são libertados e o jogo acaba com a derrota do Akuma. Mas segundo as bonecas, o objeto tem algum tipo de explosivo que será acionado assim que for chutado. Isso significa que ao chutar a lata para salvar os prisioneiros e ganhar o jogo, o participante que fizer isso perderá a própria vida. Em resumo, o objetivo dos participantes escondidos é chutar a lata antes que todos sejam capturados, enquanto o objetivo do demônio é capturar pelo menos 3 pessoas antes do pôr do sol.
Com todas as regras explicadas, as bonecas fazem um sorteio com palitos e a pessoa escolhida para ser Akuma foi o psicopata Amaya. Se isso não é má sorte, não sei o que é. Assim que o jogo começa, os participantes começam a se esconder, acreditando que o Akuma levará um certo tempo para alcançar a lata. Mas ele dá um chute em uma das bonecas russas contra o objeto, ridicularizando-a em alguns segundos e começando a busca. Em um curto período de tempo, Amaya consegue encontrar 2 estudantes, que até tentam resistir e lutar, mas após serem derrotados são capturados e levados para a cela. Quando Amaya pisca na lata, ele acaba vendo Ishika observando, descobrindo sua localização. Determinado a pegar o casal, o jovem corre para onde eles estão escondidos, sabendo que não demorará muito para o Akuma alcançá-los e encerrar o jogo. Shan amarra uma corda a um objeto pesado e começa a descer, chamando Ishika. Mas, em vez de ir com ele, a garota decide tentar segurar a porta para impedir que Amaya alcance-os, mas ela não consegue fazer diferença no tempo e é encontrada facilmente. Após escapar, Shan encontra um novo esconderijo, onde encontra a armadura medieval e decide usá-la a seu favor. Quando o sol está prestes a se pôr, o jovem sai de seu esconderijo usando a armadura para cobrir seu corpo. O problema é que o equipamento é extremamente pesado e limita seus movimentos. Mesmo assim, Shan aparece diante de Amaya e, depois de largar sua espada, tenta correr, mas é cercado perto da borda. Como só poderia prender alguém após ver seu rosto, Amaya vai com muita confiança até Takahata e tira seu capacete, zombando de seu plano. Após ver o rosto do menino, Amaya caminha até a lata para pisar nela e encerrar o jogo. Mas, metade do caminho, ele percebe que há algo em sua cintura, uma corrente. Nesse momento, Shan mais uma vez prova ser bastante esperto. Enquanto seu oponente se aproxima para tirar seu capacete, ele prende-o à sua armadura com uma corrente de aço, impedindo que ele chegue até a lata. Para economizar tempo, Takahata joga-se da borda em direção ao mar, arrastando consigo Amaya, que precisa de um grande esforço para não cair no oceano. Assim que cai na água, Shan remove sua armadura e começa a subir pela parede para voltar ao local do jogo e chutar a lata. Amaya ainda tem que puxar todo aquele peso até conseguir finalmente fazer algo para impedi-lo. No momento em que termina de escalar, Shan está exausto, mesmo com grandes dificuldades, corre em direção à lata. Nesse exato instante, Amaya finalmente termina de puxar a armadura e, após se livrar dela, também corre em direção ao objeto. Takahata alcança a lata primeiro e, para salvar seus amigos, decide se sacrificar, chutando o objeto. A lata voa longe, mas não explode. Com o pôr do sol, as bonecas russas aparecem e dizem que o jogo acabou, com Shan sendo campeão. Mas por que a lata não explodiu? Basicamente, porque as bonecas mentiram. Segundo elas, disseram isso apenas para tornar o jogo mais emocionante. Ao término do jogo, Amaya fica revoltado com a derrota, achando que morrerá. Mas as bonecas dementadas dizem que era apenas um jogo e que ninguém morrerá. Como recompensa por terem chegado tão longe nas provas, cada um dos jovens recebe um picolé que devem consumir para sair dali. Enquanto come, Shan conversa com cada um e faz muitos planos com ela. Mas infelizmente, eles não conseguirão realizá-los, pois o verdadeiro último desafio era aquele picolé, um desafio de sorte. Acaba se revelando que na haste de madeira estava o destino dos estudantes. Se na haste estivesse escrito "Você vive", aquela pessoa sobreviveria. E se estivesse escrito "Você morre", você já pode imaginar o que aconteceu. Ao olhar para a haste dele, Shan encontra escrito "Você vive" e conta para Ishika que, apesar de tudo, ele é sortudo. Mas ele não tem tempo para comemorar, pois ao olhar para a haste da garota, é possível ver escrito "Você morre". No fim de tudo, os únicos sobreviventes desse jogo mortal realmente foram Shan e Amaya. E então, o que você achou desse filme? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.